Vamos abrir a nossa Santa Bíblia Vamos a abrir nuestra Santa Biblia para confirmar para confirmar que essas palavras esas palabras não são minhas, no son mías, mas são de pero Deus. son de Dios. É no livro de Êxodo, Libro de Éxodo, capítulo 3, capítulo 3. quando Deus apareceu a Cuando Moisés Dios apareció a Moisés, sí, e falou com ele y habló con él da sarça ardente de la zarza ardiente em chamas de fogo. en llamas de fuego. Eu também tive o mesmo chamado de Deus Tuve el mismo llamado de Dios para este ministério, para este ministerio, para formar este ministério. para formar este ministerio. Quando Deus fala, Cuando Dios habla, realmente, realmente, ali Deus começa um novo ahí ministério Dios comienza el nuevo ministerio e aprova conforme aprovou y la muestra conforme aprobó nos dias de en Moisés. los días de Moisés. Leamos o texto sagrado, milhões de ouvintes, Leamos texto sagrado, millones de em oyentes, toda a terra. en toda la tierra. Êxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, verso 1 a seguir, primer versículo en adelante, para nossa para meditação. nuestra meditación. Recite conosco, milhões de ouvintes, Repita con nosotros, millones de oyentes, principalmente principalmente no interior das nossas igrejas. dentro de nuestras iglesias. Deus abençoe, irmãos e Dios irmãs, bendiga, hermanos y hermanas, os milhões que estão no interior das nossas igrejas. los millones que están dentro de nuestras iglesias. Vocês não foram ingratos, no não. fueron ingratos. Estão sabendo agradecer a Están Deus sabiendo agradecer a Dios por esta igreja por revelada, esta iglesia revelada, que você tem sido ricamente abençoado la que ha sido ricamente bendecido em tudo en todo, e perdoado e y salvo, perdonado y salvo, conforme o ensinamento conforme a la enseñanza da doutrina de Deus. de la doctrina de Dios. Capítulo 3 Capítulo 3 do livro de Êxodo, libro de Éxodo, é o segundo livro da Bíblia, el segundo libro de la Biblia, capítulo 3, capítulo 3, verso 1 a seguir. versículo 1 en adelante. Deus fala com Moisés. Dios habla con Moisés. Deus fala com Moisés Dios habla con Moisés do meio da sarça ardente. en medio de una zarza ardiente. Recite conosco, milhões de ouvintes. Repita con nosotros, millones de oyentes. E apacentava Moisés Apacentando Moisés o rebanho de Jetro, las ovejas de Jethro, seu sogro, outra vez. otra vez. E apacentava Moisés o rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele da sarça:
E disses, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, Y dijo, não te chegues para cá. no te acerques aquí. E disse, não te chegues para cá. Dijo, no te acerques aquí. Tira os teus sapatos Quita tus calzados dos teus pés, de tus pies. porque o lugar Porque el lugar em que tu estás en que tú estás é terra santa. es tierra santa. Disse mais, Y dijo más, eu sou Deus yo soy el Dios do teu pai, de tu padre, eu sou teu Deus, soy tu Dios, de teu pai, de tu padre, o Deus de Abraão, el Dios de Abraham, o Deus de Isaac Dios de Isaac e o Deus de Jacó. y Dios de Jacob. E Moisés Entonces Moisés encobriu o seu rosto, cubrió su rostro, porque temeu olhar porque miró y temió para Deus. a Dios. E disse o Senhor, Luego dijo Jehová, tenho visto he visto atentamente atentamente a aflição do meu povo, la aflicción del pueblo que está no Egito, que está en Egipto, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus a causa de Jesús, por causa dos seus exatores, a causa de sus exactores, porque conheci pues he conocido as suas dores. sus dolores. Portanto, Tanto desci para livrá-lo para librarlo da mão dos egípcios de los egipcios e para fazê-lo subir hacerlo subir daquela terra aquella tierra, a uma terra boa una tierra buena e larga, ancha, e uma terra una tierra que emana leite e mel, leche y miel, ao lugar a los lugares do cananeu, del cananeo, do Eteu del Eteo, e do Amorreu del amorreo, e do Ferezeu del fereceo, e do Aveu del aveo, e do Jebuseu. del jebuseo. Grita, meu Deus, Grite, meu Pai, Padre, ensina-nos agora enséñanos ahora a entendermos que entendamos esse texto sagrado. este texto sagrado. Amém. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios.
Nós encontramos, irmão, o texto sagrado Encontramos, hermanos, el texto sagrado sobre Deus, sobre Dios. ouviu o clamor do povo, Oyó el clamor del pueblo, o gemido, el gemido, o sofrimento do povo sufrimiento del pueblo, sobre o jugo de Faraó. sobre el yugo del faraón. Realmente, irmãos e ouvintes, Realmente, hermanos oyentes, o povo estava sofrendo el pueblo estaba a sufriendo maior escravidão la más grande esclavitud por causa das suas idolatrias, por causa de su idolatría, por causa dos seus por pecados, causa de su pecado, por causa não queriam obedecerem a Deus. porque no querían obedecer a Dios. Então, Deus, vendo o sofrimento daquele povo de Israel, Dios viendo el sufrimiento del pueblo de Israel, estavam sendo escravizados estaban siendo esclavizados ali do rei Faraó por el rey del faraón no Egito. en Egipto, Eles trabalhavam dia e noite, y trabajaban día y noche, viviam como escravos, vivían como esclavos, tinha lá a sua cidade deles, tenían la ciudad de ellos separada separada das demais de cidades las demás ciudades dos de los egípcios. egipcios. Então Deus se compadeceu do clamor daquele povo Entonces Dios se compadeció del clamor de aquel e pueblo ver o sofrimento. y vieron sufrimiento. Então Deus, meus irmãos, Entonces Dios, mis hermanos, decidiu decidió plano divino un plan divino para socorrer aquele povo, para socorrer a aquel pueblo, porque Deus é amor. porque Dios es amor. Então Deus não tinha ninguém Dios no tenía a nadie lá no arraial do povo de y Israel en el campamento del pueblo de Israel para levantar para levantar com coragem, con coraje, com autoridade con autoridad e com fé. y con fe. Mas tinha Moisés, Pero había Moisés que apacentava o rebanho de que ovelhas apacentaba el rebaño de ovejas no campo, en el campo. e diz que ele deixou as ovelhas Dice que dejó las ovejas do outro lado do al deserto, otro lado del desierto subiu o monte y de subió Deus. al monte de Dios. Rei ¡Qué maravilha! maravilloso! Que será que Moisés subiu no monte de ¿Por Deus? qué será que Moisés subió al monte de Dios? Creio que para orar. Creo que para orar. Sim ou não? ¿Sí o no? E veio ao monte de Y Deus, vino al monte de Dios, a Horebe. a Horeb. O monte chamava-se Horebe. El monte se llamaba Horeb. E ele estando ele Y ali, él estando ahí, apareceu-lhe o anjo do Senhor. le apareció el ángel del Señor. Esse anjo do Senhor, onde fala na El Bíblia, ángel del Señor que dice la Biblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. es el propio Señor Jesucristo. Este anjo é Jesus. Este ángel es Jesús. O anjo do Senhor lhe apareceu. El ángel del Señor se le apareció. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. En una llama de fuego. Que coisa tremenda, né? Qué tremendo, ¿no? Chama de fogo no meio de uma sarça. Llama de fuego en medio de una zarza. E olhou, Y miró. e eis que a sarça ardia em chamas de fogo. Y aquí que la zarza ardía en llamas de fuego. Eis que a sarça ardia no fogo. Y aquí que la zarza ardía en fuego. E a sarça não se consumia. Y la zarza no se consumía. O fogo de Deus é assim. El fuego de Dios es así. É inteligente. Es inteligente. Ele é um fogo ardente, Fuego ardiente, mas não queima. pero no quema. Eu tenho experiência disso. Tengo experiencia de esto. Os irmãos que são batizados com Espírito Santo e com fogo, Los hermanos que son bautizados con el Tem Espíritu Santo experiência y fuego, disto. tienen experiencia de esto. quando começa a orar, Cuando comienzo a orar, começa a sentir o fogo do Espírito Santo de comienzo a Deus. sentir fuego del Espíritu Santo de Dios. Então é necessário que todo mundo seja batizado com Espírito Santo e com fogo, Es necesario que todos sean bautizados con el Espíritu Santo y para con quando fuego. clamar a Deus, Para que cuando clame a Dios, sentir o fogo do Espírito Santo de Deus sobre o seu corpo mortal. el fuego del Espíritu Santo de Dios sobre su cuerpo mortal. Então busca o Espírito Santo, irmãos e El irmãs. Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Por que Jesus batiza tantos irmãos Porque Jesús bautiza a tantos hermanos e uma maioria não recebe o batismo com o Espírito Santo? y la mayoría no recibe bautismo con el Porque Espíritu Deus Santo. dá o Espírito Santo Porque Dios da el Espíritu Santo aos que lhe a obedecem los que le obedecen. a sua santa doutrina. Su santa doctrina. Mas vamos lá, meus irmãos. Pero vamos, mis hermanos. Então, meus irmãos, quando Moisés Entonces, cuando Moisés teve aquela visão celestial, tuvo aquella visión celestial, aquela sarça, aquella aquela salsa zarza ardendo em fogo, ardiendo en fuego, e não se y consumia, no se consumía, e não queimava, no se quemaba, ele ficou maravilhado. se quedó admirado.
Apareceu o anjo, tá aí, a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Ei, maravilha, esta grande visão. Não era pequena, era grande. Porque a sarça se não queimava. Que coisa tremenda é o fogo de Deus, né? É o fogo inteligente, que queima a nossa enfermidade, queima o nosso pecado, queima nossas dores, queima a nossa maldade, queima a nossa ignorância espiritual, queima tudo que é mal, ruim, que está em nós. Que coisa tremenda, que não consome-nos. Ei, maravilha. Amém. E diz mais ainda a palavra. Ouçamos. Glória a Deus. E havendo o Senhor, que se virava para lá a ver. Interessante, né? Virou para lá. Acho que estava atrás de Moisés esta chama, não? Que coisa tremenda. Estou lembrando agora, meus irmãos, que o dia que Deus falou comigo, aquela luz que clareou o local que eu estava, aquela luz estava atrás de mim também. Não estava totalmente na minha frente. Porque provavelmente eu não suportaria, mesmo assim, eu tinha que fechar meus olhos, porque o clarão daquela luz que estava na altura da minha nuca, da minha cabeça, atrás de mim, era tão forte que eu tinha que ficar ouvindo a voz do Senhor com meus olhos fechados. É maravilhoso demais para mim. Então Moisés se virou, porque provavelmente a sarça estava se ardendo em chamas, ela estava atrás dele, e ele então se virou para ver, e vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Deus bradou, hein? Moisés, falou duas vezes, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Amém. E disse, não te chegues para cá. Note bem, era Jesus que estava ali naquela sarça, manifestando em chamas de fogo. O anjo do Senhor é Jesus. Todo lugar que se encontrar na Bíblia, escrito anjo do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas Jesus não existia ainda no dia de Moisés. Quem falou isto para você? Jesus existe desde a criação do mundo. Quando Deus foi criar o mundo, e a nós a sua imagem e semelhança, Adão e Eva, ele desfaçamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos a semelhança do Senhor. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver,
Bradou Deus Gritou Dios a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Jesus estava ali. E onde Jesus está, ali é terra santa. É lugar santo. Aqui é lugar santo. Por isso tem que prestar toda reverência a Deus ao entrar aqui. Porque Jesus aqui está. E onde Jesus está é terra santa. Chego mais. Basta mais. Vamos ver ainda esta revelação que Deus deu a Moisés. Veamos uma revelação que Deus deu a Moisés. E disse: não te chegues para cá. Dijo, não te acerques hacia acá. Jesus estava ali. Jesus estava aí. Não te chegue para cá junto da sarça. Não te acerques junto à sarça. Tira os teus sapatos Quita tus calçados dos teus pés. de tus pies. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Es tierra santa. E disse mais: e dijo mais, eu sou Deus de teu pai, soy Dios de tu padre, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus de Jacob. E Moisés encobriu o seu cubriu su rostro, porque temeu olhar para Deus. Gracias a Dios. Ali era o próprio Deus se manifestando através de Jesus Cristo. E aí Deus começou a falar com Moisés sobre tirar o povo do Egito. E Moisés começou a reclamar. Eu tenho a língua pesada. Tinha a língua grudada, né? Eu também tenho a língua pregada, você sabia disso? Por isso que muitas palavras têm dificuldade para expressar, cada minha língua ser grudada. E assim mesmo era Moisés. Então ele começou a reclamar. Ele era pesado de palavras. Tinha a língua pregada. Aleluia. Mas queria falar com o faraó, tirar o povo do Egito. Enfim, pôs muitos obstáculos. Aí Deus disse: coloque a tua mão no teu seio. Tira a mão do teu seio. Tirou a mão do seio dele, estava leprosa as mãos. E disse: coloca outra vez as mãos no seio. Colocou as mãos no seio novamente. E as mãos dele estavam limpas, normal, como antes. Aí Moisés se assustou. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus mostrou outros sinais a Moisés. Disse: joga a tua vara aí no chão, Moisés. E ele jogou a vara que estava na mão como pastor que lhe apacentava o rebanho. Tinha uma vara para educar as ovelhas rebeldes. Hoje em dia a vara não é mais aquela que Moisés tinha de marmelo. Talvez de uma taquara especial. Mas hoje a vara está aqui em minhas mãos. Olha aqui. A mesma vara que estava na mão de Moisés. Tudo é a vara de Deus, tudo é a Bíblia Sagrada. Ele jogou a vara no chão, ela virou uma cobra. Aí Moisés ficou com medo da vara, que ela virou de uma cobra. Ele quis correr. Aleluia.
Mas, meus irmãos, assim Deus faz. Pega pela cauda da cobra. E quando ele pegou, voltou novamente à vara que lhe apacentava o rebanho do seu genro Jetro. Isso tudo aconteceu lá no monte. Que monte era, igreja? De vez em quando eu pergunto para vocês para ver se vocês estão guardando a palavra. Monte Horebe. Parabéns. Era o Monte Santo, o Monte de Deus. Porque ali que Deus falava com os seus profetas. Ali Deus falava com os patriarcas. Hoje o Monte de Horebe é aqui o templo da glória de Deus. Por que aqui agora é o Monte Horebe? Porque aqui é o monte que Deus fala conosco. Aleluia, glória a Deus. Enfim, Deus fez promessa a Moisés. Que ele ia fazer muitas maravilhas. Muitos prodígios. E nós vemos, irmãos, que não foi fácil não a luta. Que ele esteve com o faraó, com os grandes do governo do rei faraó. Realmente foi terrível. E Deus usou Moisés, que causou pragas terríveis no país, para pôr temor no coração do povo egípcio, principalmente no coração do grande rei chamado Faraó. E Deus estava com Moisés. Jesus estava com Moisés. Desde a hora que Jesus apareceu, naquela chama de fogo, falando daquela chama de fogo da sarça ardente, Jesus passou a ser com Moisés. E ele então agora encontrou facilidade de voltar entre os filhos de Israel, porque havia os inimigos dele que queriam matá-lo, Moisés. Mas aí ele voltou e lá estava o seu irmão Arão, que falava no lugar dele com o faraó, e o faraó endurecia cada vez mais o coração. Deus já tinha dito a Moisés: eu vou endurecer o faraó para não querer deixar o povo sair, mas eu vou operar sinais, milagres e maravilhas, para que o povo creia que sou eu, Moisés, que estou te usando, que estou no meio do povo para fazer a minha obra e tirar o povo dessa terra de escravidão para uma ampla terra que emana leite e mel. Amém. Queria pedir um estúdio aí que preparasse aquele hino. Acho que é o segundo CD do irmão Elias, que fala sobre leite e mel. Aleluia. Para confirmar o texto sagrado em nossas mentes e nossos corações de estúdio. Compreendeste aí, intérprete? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá à meditação. E Deus então operou sinais no Egito. No conhecimento dos irmãos que estudam a Bíblia, principalmente o Velho Testamento e o Novo Testamento de Jesus. Conhece os sinais que Deus usou Moisés. Pragas terríveis, praga dos gafanhotos, praga, meus irmãos, da água transformada em sangue. Os rios todos viraram sangue. Não era água, era sangue que corria nos rios.
seja a praga das rãs. E por último, a praga da morte dos primogênitos. Então Deus falou com Moisés e Arão, seu irmão mais velho. Era o irmão mais velho de Moisés, era Arão. Será que Deus não falou com Arão e falou com Moisés mais novo, hein? Amanhã vamos falar ainda mais de outro assunto, outro grande personagem que Deus escolheu também para cuidar do seu povo aqui na terra. Não perca, irmãos e irmãs. Vocês que não vieram hoje, venham amanhã. Se não vierem amanhã, são ingratos a Deus por esta igreja que Deus tem revelado aqui na terra, que você tem recebido tantas curas, tantos milagres, tanta solução do problema. Se você não vier amanhã, neste domingo, você está provando que é um ingrato para com Deus, porque Jesus, desde o dia que Ele revelou esta igreja, Deus é amor, Ele está nesta igreja, está em minha vida, como esteve com Moisés. Muito bem. Então, Deus falou, Jesus falou, é claro, era Jesus, aquele anjo era Jesus. Ordenou que Moisés e Arão ordenassem ao povo que matasse um cordeiro e ou seja, passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de todo o povo da casa de Israel, e todos passaram o sangue do animal chamado cordeiro, carneiro, sobre os umbrais da porta, que já representava o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Depois de umas 6 ou 7 pragas, aí Faraó mandava chamar Moisés e Arão, prometendo que ia liberar o povo para cessar aquelas pragas. E Moisés pedia a Deus, e Deus fazia cessar as pragas sobre o Egito. O mais importante é que aquelas pragas só atingiam o povo egípcio, não atingia o povo de Israel, o povo de Deus, que estava sob o comando de Moisés e também de Arão. Meus irmãos, por isso que o responsável da igreja tem que ser fiel, para que os males não atinjam o povo de Deus que congrega conosco. Então, meus irmãos e ouvintes, nós encontramos aí então todas as pragas. Moisés pedia a Deus e Deus revogava, voltava tudo normal. Aí Deus endureceu o coração de Faraó novamente. Deus queria mostrar mais sinais, que Deus era com Moisés, que era Deus, não era Moisés, que era Jesus, não era Arão. Glória a Deus, glória a Jesus. E aí então, meu senhor Faraó, endurecia o coração novamente e não deixava o povo de Israel sair. Com o seu gado, com os seus animais, com as suas coisas que eles tinham, né? Então, meu Senhor, a última praga era para o povo de Israel passar o sangue de um animal do cordeiro que ele matasse sobre os umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo destruidor ia passar sobre o Egito e matar todos os primogênitos de todos os egípcios que habitavam no Egito.
E isto aconteceu. Então, quando foi a 0 hora, o anjo matador, por ordem divina de Deus, matou todos os primeiros filhos, chamados primogênitos, e todos os casais dos egípcios. E quando foi pela manhã, era um grito só de desespero, porque todos os primogênitos de cada casa, de cada família, eram cadáver dentro das suas casas. Deus repreendendo a Faraó e os egípcios que escravizavam o povo dele lá no Egito. Nós aqui estamos no Egito também. O diabo aqui é o Faraó dos nossos dias, é Satanás. Sai, Satanás! Então, Satanás está escravizando muita gente. É o faraó de nossos dias, o diabo. É o príncipe dos demônios. Que está te escravizando, meu ouvinte. Mas Jesus está conosco para te livrar das mãos. Do herói, digo melhor, do Satanás, que está te subjugando, como o faraó subjugava o povo de Israel. Glória a Deus. E Deus tem provado isso com milhões e milhões que estavam sobre o jugo do faraó, chamado Satanás. Aleluia! E hoje estão libertos. Então morreu também o primogênito do faraó. Do famoso rei faraó. Seu filho mais velho estava morto. O príncipe do seu trono estava morto. Porque ele endurecia o seu coração. Isso era a permissão de Deus. Para Deus mostrar os seus sinais ao povo, não só de Israel, mas os egípcios, que só o Senhor é Deus. Senhor Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aí está, irmãos e ouvintes. Aí está, hermanos oyentes. O último sinal que Deus deu. La última señal que Dios dio. Aí Faraó não aguentou. Aí o faraó não aguentou. Embora com toda a sua mudança. Váyase com todas suas mudanças. Somos daqui. Desaparezcan de aqui. Da terra do Egito. Vengan a tierra de Egipto. Aí eles venceram a batalha. Aí eles venceram a batalha. Com os sinais de Deus. Com as señales de Deus. E nossos dias também. Nuestros dias também. Nós vencemos o grande dragão. Vencimos al gran dragão. Antiga serpente. Antigua serpiente. Chamado diabo. Llamado diabo. Que é o faraó de nossos dias. Es el faraón de que nuestros escraviza días. povos. Esclaviza pueblos. Nações. Naciones. Tribos. Dialetos e línguas. Dialectos y lenguas. Mas Jesus. Pero Jesús. Que esteve com Moisés. Estuvo con Moisés. Desde o dia. Desde el día. Que apareceu. Que apareció. Na sarça de fogo ardente. En la salsa de fuego ardiente. Está com esta igreja. Está con esta iglesia. Pentecostal. Pentecostal. Deus e amor. Deus, es amor. Porque a revelação que Deus deu a Moisés. Revelación que Dios dio a Moisés. Foi a mim também. Foi a mim também. Da mesma maneira. De la misma maneira. Só que não foi numa sarça ardente. Solo que no fue numa sarça ardiente. Foi numa luz. Foi numa luz. Que clareou meu quarto aonde eu estava. Iluminou mi cuarto donde estava. E aquela voz que saía daquela luz. E aquela voz que saía dessa luz. Falando desta igreja. Hablando desta igreja. Que eu não conhecia. Que eu não conhecia. Nunca tinha visto falar. Nunca havia ouído falar. Meus irmãos, Deus prometeu. Hermanos, Deus prometeu. Mesma coisa que prometeu a Moisés. Lo mismo que prometeu a Moisés. Deus tem prometido a Moisés. Que ha prometido a Moisés. Aqueles que foram contigo. Os que estiverem contigo. Eu serei com eles. Eu estarei com eles. Serei com elas, com eles. Que foram contigo. Que estuvieran contigo. Mas aqueles que foram contra ti. Pero los que estén contra eu ti. serei contra eles. Eu estarei contra ou contra eles. elas. Ou contra elas. Glória a Deus. Glória a Jesus.
E Deus, então, meus irmãos, como o Simão conhece o texto sagrado, não vou me prolongar mais, saiu pelo deserto, viajaram 40 dias e 40 noites pelo deserto, acamparam em algum lugar, porque Deus demorou tanto levar eles para a terra que emanava leite e mel, porque se eles chegassem antes naquelas terras, iam ser vencidos nas guerras, iban a ser vencidos en las guerras pelos inimigos, por los enemigos, que eram gente igual formiga. que era gente como hormiga. Mas então tudo tem o seu tempo certo. Pero todo tiene su tiempo correcto. A Bíblia nos diz La Biblia nos dice que Deus tem o seu tempo. que Dios tiene su Há tiempo. tempo para tudo aqui na terra. Hay tiempo para todo aquí en la E chegou o tierra. tempo então dele chegar à terra que mandava leite e mel. Llega un tiempo para que llegue al pueblo Conhecida donde le como mandaba leche y Canaã. miel. Conocida como Canaán. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a E Dios. Deus cumpriu a sua Y promessa. Dios cumplió su promesa. Muitas lutas tiveram, Muchas luchas tuvieron. sem dúvida alguma. Sin duda alguna. Mas venceram todas, Pero vencieron porque todas. o Senhor era com eles. Porque el Señor Era estaba com con Moisés. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. E o mesmo Jesus Y el mismo Jesús que falou com Moisés na sarça ardente, con Moisés en la zarza ardiente falou comigo. habló conmigo. Jesus é o anjo do Senhor. Esse Era é conhecido o como anjo do Senhor. Era conocido como ángel del Não era Señor. conhecido como Jesus Cristo. No era conocido como Filho de Jesucristo, Deus. hijo de Dios. Ele estava com Deus desde o princípio da criação do mundo Estaba con Dios desde la creación del e mundo. do ser humano E com o ser e de humano. todas as coisas, De digamos. todas las cosas, digámoslo así. Então, meus irmãos, esse mesmo Jesus Hermanos, este mismo Jesús foi quem falou comigo. fue quien habló conmigo. Eu achei tão difícil Yo creí tan difícil. e até reclamei no começo. Hasta reclamé al comienzo. Quando Deus falou comigo Cuando Dios habló conmigo para fundar a igreja para fundar la iglesia Pentecostal Deus e Amor, Pentecostal Dios es amor. eu não queria fundar. Yo no quería fundar. Embora sendo ainda um crente apenas de 5 Aún anos, siendo creyente de 5 años. ainda solteiro, aún jovem, soltero y joven. não tinha experiência No nenhuma, tenía experiencia e alguna. eu comecei a procurar Comencé a buscar no Brasil, en Brasil, onde tinha essa igreja donde había esa iglesia Pentecostal Deus e Amor. Pentecostal Dios es amor. E não encontrei aqui na Y no terra. encontré aquí en la tierra. Mas esta igreja estava no céu. Pero esta iglesia estaba en el cielo. Orianda la varianda la Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. E desde o dia que inauguramos esta igreja, Desde el día de que inauguramos esta iglesia, Jesus enviou esta igreja dos céus aqui na terra. envió esta iglesia del cielo a la tierra. E é por isso que vocês verem tantos sinais, Por eso ven tantas señales, tantos milagres, tantas maravilhas. milagros y maravillas. Quando eu vinha para cá e ouvi uma irmã contando Cuando veía aquí, escuchaba una hermana que contando por causa da vaidade, que por causa de la vanidad, ela foi para outra igreja aí chamada a outros nomes, fue a otra iglesia llamada de que otro todas nombre, são mundanas, que todas son mundanas, sem Deus, sin Dios, porque as igrejas que não têm doutrina, porque iglesia que no tiene não doctrina, tem Deus, no tiene Dios, não tem Jesus. tiene Jesús. Amém. Amén. E lá ela ficou cancerosa. Allá se quedó cancerosa. Porque, meus irmãos, quem aceita Jesus nesta igreja Porque el que acepta a Jesús en esta iglesia é para permanecer nesta igreja. es para permanecer en esta iglesia. Milhares de testemunhas nós temos gravados, Miles de testimonios tenemos grabados de irmãos e irmãs de hermanos y que hermanas foram para outros que ministérios. fueron a otro E ministerio. lá, meus irmãos, Satanás feriu Y eles. allá Satanás les hirió a É. ellos. Sí. Agora feriu Como hirió o povo do Egito com al pragas. pueblo de Egipto con plagas. Feriu eles com câncer. Les hirió con E cáncer. esta irmã então dizia hoje, eu vim ouvindo La ela, hermana decía hoy día testemunhando, testificando que ela ficou com câncer, ficou y cancerosa, se quedó cancerosa. desenganada dos Fue médicos. desahuciada por los médicos. Então aí ela lembrou que existia uma igreja Se acordó que existía una revelada iglesia revelada por Deus, nosso Pai, por Deus, nuestro chamada Padre, igreja. llamada iglesia. Deus é amor. Jesús, amor. Gloria a Jesús. Aí ela voltou Ahí ella volvió. e Jesus curou ela do câncer. Jesús le sanó del cáncer. Como esta, quantos milhares Como ella, ¿cuántos miles? que tem acontecido não só aqui no Brasil, Que ha sucedido no solo aquí en mas Brasil, em toda nossa igreja do mundo inteiro, sino que en toda iglesia del mundo porque entero. querem abraçar o mundo, Porque quieren abrazar el mundo. mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que não podemos servir dois que senhores. no podemos servir a dos señores. Sirvamos a Deus, Sirvamos a Dios, o mundo, o al mundo, a Jesus, a Jesús, ou as trevas, o a las tinieblas, a santificação
o pecado. Não podemos servir dois senhores. Escolha o que você deve servir. Possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus então falou comigo, não só naquele dia que Deus me revelou. Sempre Deus falava com o Senhor falava comigo. Aí eu passei a entender a voz de Deus e conhecer a voz de Deus. Até aquela data, eu era batizado com o Espírito Santo, é claro. Mas eu não conhecia a voz do Senhor. E agora quando o Senhor fala, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Ahora cuando el Señor habla, sé que Él está hablando porque tienes la voz del Señor. Amém. Amém. E já se passaram 52 anos desta revelação e das promessas que Deus fez a mim a respeito deste ministério. Nós vemos que Deus falou com Moisés. Jesus falou com Moisés da sarça ardente. Que Jesus se manifestava naquela época como anjo do Senhor e não como Jesus Cristo. Porque ainda ele não era o Salvador. Porque a palavra Jesus Cristo significa Salvador do quê? ¿De quê? Salvador do quê? Salvador do quê? Da minha alma! Glória a Jesus! Amém. Então Jesus agora não chama mais anjo do Senhor apenas, mas Salvador, Santíssimo Filho de Deus. Nós vemos quantos sinais Deus operou através de Moisés. Lá no deserto, sabia que deserto não tem um pingo de água. E ele bateu com a vara, que ele apacentava o rebanho de seu do seu sogro. Que monte era que ele ouviu a voz de Deus? Hein? Não esqueceram, não. Não se olvidaram. Monte Moriá. Então, meus irmãos, não era Moriá. Como é que chamava mesmo? Não era Moriá. Como se chamava? Horeb, isso. Horeb, isso. Eu errei aqui para ver se vocês estão mentalizando direitinho. Então, meus irmãos, o mesmo Deus que falou com Moisés falou comigo. Isto Deus sabe que não é exaltação, irmãos. Deus sabe as lutas que eu tenho passado, como Moisés passou, por amor a vocês. Moisés sofreu por amor àquele povo. A Bíblia nos diz que Moisés rejeitou as riquezas do rei Faraó, porque ele foi criado no trono do rei Faraó. Ou seja, no palácio do rei Faraó, a filha do rei Faraó era solteira e criou Moisés, que os seus pais tinham que rejeitar os filhos, matar os filhos, quando nascia, e eles esconderam Moisés, já desde o dia que ele nasceu. Deus tinha um plano para usar a Moisés, e puseram a Moisés num cestinho no rio, onde a filha de Faraó tomava banho, nadava, digamos, e lá estava Moisés no cestinho. Ela não sabia de quem era, sabia que era dos egípcios, do povo de Israel. Levou, criou neném. Moisés foi instruído, todas as leis dos egípcios, criando ali, na mordomia, como diz, cuidado pela filha de Faraó, com
muitas empregadas, babás, que cuidavam dele. E quando cresceu, ele rejeitou a riqueza do trono de Faraó, porque ele seria, sem dúvida, o príncipe para assumir o reinado no lugar do Faraó. Ele rejeitou tudo isto. Diz que ele rejeitou toda a riqueza do Egito para sofrer o vitupério. Que é vitupério? É escarnio, é humilhação, é sofrimento. Ele suportou tudo isto por amor à salvação da sua alma. Amém. Diz mais no livro de Hebreus, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou ser rei do Egito para sofrer o vitupério com o povo de Deus. Quando o homem tem a chamado de Deus, ele não está olhando para as riquezas, nem para as coisas materiais, mas olha unicamente para a salvação, para o alvo que é Cristo, que nos leva à vida eterna. E Deus então falou comigo a respeito, irmãos, de fundar a igreja. E eu queria descobrir aonde existia esta igreja Pentecostal Deus e Amor. Esperei uma semana, indagando as igrejas, os pastores, todo lugar que eu podia me informar, onde existia essa igreja Pentecostal Deus e Amor. E aqui na terra não existia, porque ela estava escondida no céus, para ser manifesta agora. Agora no tempo do fim, para socorrer-nos, que estávamos em trevas, em pecado, em desespero, enfermos, e muitas coisas mais que nos afligiam. Hoje estamos felizes, alegres, da igreja revelada de Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus les bendiga, hermanos. Neste domingo, amanhã irei completar o que Deus falou comigo. Lá naquele dia. Do dia 1 para o dia 2 de novembro, quando estava em oração, cerca de 3 horas de oração. Oh, que coisa tremenda. O corpo ali estava, meus irmãos, em chamas do fogo do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Então, da mesma maneira que Deus escolheu a Moisés para socorrer um povo aflito, Deus tem me escolhido também para socorrer este povo aflito, não só no Brasil, mas em todos os continentes do mundo. A prova disto, que nós pregamos para todos os países do mundo, e o povo lá longe, a muitos 1000 quilômetros de distância, além dos mares, além dos oceanos, além das fronteiras, recebe misericórdia, porque o mesmo Jesus que falou da sarça ardente, falou comigo daquela luz que brilhava no local que eu estava, clamando a Jeová pela salvação das almas. Eu também não era um desocupado, não. Eu dirigia uma pequena igreja, mas dirigia. Chamada igreja. Na igreja Pentecostal, Jerusalém e Cura Divina. Era o nome do ministério que eu pertencia. Igreja Pentecostal, Jerusalém e Curas Divinas. Meus irmãos, eu era
apacentava o rebanho do Senhor. E orava pela salvação das almas. Todos os domingos, principalmente. Pela madrugada nós íamos para a igreja. Com os crentes pedir salvação das almas. Para pedir a tua salvação. Pedir a tua salvação, minha irmã, meu irmão. Não foi fácil, não. Tem sido, meus irmãos, 52 anos de oração e jejum. Deus é minha testemunha pela tua salvação. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. A prova que Deus fala pouco e faz muito. Olha a grande massa humana aí, olha. E amanhã não vai caber. Amém. Porque os que não vieram estavam sendo ingratos a Deus. Mas amanhã eles vão vir para não ser nunca mais ingrato. E agradecer a Deus por esta igreja revelada agora no tempo do fim, para socorrer um povo doente, aflito, cheio de problemas, cheio de luta no lar, na família, drogados, drogadas, enfeitiçados, cheio de bruxedos, tantas coisas mais, que sofrem dia e noite. Quem não era crente hoje é crente em Jesus, grite amém. Está vendo? Se nós fosse amanhã, nós vamos falar outra vez aqui. Vocês vão vir, meus irmãos. Vocês não vão vir amanhã. Sempre vocês, quando vêm um dia, fica uma semana sem vir, né? Porque cada culto é um povo diferente. Que no templo da glória de Deus. O dia que juntar todo mundo na vinda de Jesus, meu Deus do céu, vai que tampar até o sol. Se Jesus vier de dia, né? Se vier de noite, vai cobrir até a lua. Aquele mar de gente, igual nuvem, aleluia, que cobre o céu e a lua. Glória a Deus, igreja, querido, todo mundo em pé. Vamos fazer oração de agradecimento a Deus. Aí vamos começar a orar pelos doentes. E Deus vai começar a operar milagres. Grite comigo, todas as multidões. Irmãos que estão no interior das nossas igrejas. Parabéns, irmãos. Se vocês não são ingratos, já estão agradecendo a Deus hoje. E amanhã também, né? Amanhã vamos voltar à igreja e todos nossos irmãos em toda a terra, voltar para as igrejas Deus e Amor. Amanhã à tarde aqui no Brasil, em outros países é de manhã, outros à tarde também, outros é à noite. Nós vamos agradecer que Deus vai curar nossa enfermidade. Só é agradecer a Deus por ter enviado esta igreja aqui na terra, que é uma porta dos céus, que Deus abriu na terra para socorrer-nos todos os dias da nossa vida aqui neste mundo. Grita, mídia! De todo o meu coração. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter falado com nosso irmão Davi Miranda, do dia 1 de novembro, na madrugada 2 de novembro. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja pentecostal. Deus é amor, que é uma porta do céu, que
que o Senhor Jesus abriu aqui na terra para perdão dos nossos pecados, para libertação das nossas vidas, do jugo do pecado. E nos libertou do jugo de Satanás. Que era o nosso pecado. Que eram nossas enfermidades. Que eram nossas lutas. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Por ter falado com teu servo. Davi Miranda. Daquela luz linda. Saía a tua voz. Da mesma maneira que o Senhor falou com Moisés. Naquela chama de fogo. Da sarça ardente. E o Senhor disse a Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Tira o seu sapato. Porque a terra que pisa é santa. Meu Jesus. Agora no século 21, a terra santa é a nossa igreja revelada. Deus é amor. E o Senhor está ordenando-nos tirar o nosso sapato. Porque esta igreja revelada, Deus é amor. É santa. Senhor, tira de nós o pecado, porque o nosso sapato simboliza tirar de nós o nosso pecado. E santifica-nos agora no corpo, na alma e no espírito. Porque aqui onde estamos, na igreja Deus e amor, é terra santa.